Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 1º de março de 2023. O assunto de hoje é um assunto árido, né? Um problema para quem tem canal no YouTube. Às vezes os assuntos mais importantes têm mais baixa audiência, mas o meu critério aqui é falar daquilo que é importante e eu vou comentar no vídeo de hoje a decisão do governo Lula sobre a reoneração dos combustíveis e a criação de um imposto de exportação de petróleo bruto. Os analistas de mercado se concentraram em analisar exclusivamente o caráter da medida anunciada e não entenderam o que essa medida projeta para o futuro. Mas eu vou botar o dedo na ferida. Me dê um minuto que eu já volto. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar vocês o seguinte: sexta-feira, dia 3, às 20 horas, eu vou fazer a primeira live fechada para assinantes do canal. Uma live exclusiva para quem se tornou membro do canal. E no sábado, às 20 horas, uma live com o sociólogo Eduardo Matos de Alencar, que diz que o Brasil vive uma crise revolucionária desde 2013 e que a direita brasileira entrou em crise depois das eleições e do 8 de janeiro. Não perca a live exclusiva para membros do canal, sexta-feira às 20 horas, e a live aberta com Eduardo Matos de Alencar, sábado às 20 horas. Muito bem, gente. O debate sobre a questão da reoneração dos combustíveis vinha sendo travado publicamente na imprensa com uma briga do PT com Haddad. O PT, absolutamente focado em critérios políticos e na popularidade de Lula, não queria a reoneração dos combustíveis, e Haddad, de olho no caixa, queria a reoneração total dos combustíveis. Dito aqui, bem claro, trata-se da CID e da PIS/COFINS incidentes sobre o preço dos combustíveis e não sobre o ICMS de 17% que continua valendo. Foi aprovada uma lei e para alterar essas alíquotas de impostos é preciso revogar a lei ou eventualmente criar outra lei que anule a lei anterior. Qual é o impacto dessa medida? Bom, imediatamente os analistas que olham a coisa apenas pelo prisma técnico afirmam que, do ponto de vista da saúde fiscal, Haddad teria acertado. Por quê? Porque ele recuperou parte das receitas decorrentes da desoneração do PIS/COFINS e da CID sobre a gasolina e parcialmente sobre o etanol, e aquilo que ele não conseguiu recuperar, ele pretende capturar com o imposto sobre exportação de petróleo bruto, que teria vigência de 4 meses apenas. Do ponto de vista técnico, frio, portanto, os analistas de mercado não são nem liberais nem socialistas. Eles observam se a decisão e as suas consequências manterão o caixa do governo equilibrado. Ninguém questiona, por exemplo, que outro caminho possível seria a redução de gastos públicos, mas isso nem pensar. É exatamente na contramão do que o PT vem fazendo, aumentando o salário mínimo além daquilo que é o recomendável, dando aumento de salário para funcionários públicos, aumento de bolsas de estudos para a esquerda universitária e assim por diante. A medida em si é o que menos importa. Eu vou ler para vocês aqui uma frase de Haddad que eu acho que resume a natureza do problema que nós estamos enfrentando a partir de agora. Abre aspas. Esse tal mercado precisa de um pouco de compreensão também, que a bucha herdada não é pequena e ela tem que ser administrada politicamente, ambientalmente, socialmente, economicamente, mas o rumo está dado. Portanto, Haddad entende que estas posições, que essa decisão arbitrada por Lula, mais do que uma decisão pontual, é uma indicação de rumos da política econômica desse governo. Portanto, abstrai-se do que se viu da decisão tomada e do conflito do PT com Haddad arbitrado por Lula, que a luta
pelo aumento da meta de inflação, a luta para baixar a taxa de juros e a taxação de commodities, seja lá sob que pretexto for. Estão discutindo a questão ambiental misturada com a questão tributária e fiscal. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas estão usando isso como retórica para defender aumento de gastos, aumento de impostos, criação de novos impostos, pressão sobre o Banco Central para reduzir a taxa de juros e liberdade para gastar. Estes são os ingredientes que levaram a Argentina ao caos econômico, a inflação que já bate aos 100% ao ano, altos índices de desemprego, uma crise econômica sem precedentes. Aliás, não dá para dizer que sem precedentes, porque a Argentina é mestre em se afundar em sucessivas crises e reincidir nos mesmos erros. Lula anuncia que após o mandato de Roberto Campos Neto no Banco Central, pretende acabar com a autonomia do Banco Central, ou seja, quer um Banco Central alinhado e submisso com uma política econômica que é um desastre. Um desastre. Não tem outro nome para isso. Do ponto de vista econômico, portanto, temos motivos para chorar. Do ponto de vista político, Lula está contratando uma crise sem precedentes. Não se trata mais agora daquilo que eu vinha falando, de uma crise pontual no meio do ano. Mas se Lula, ainda que lenta e gradualmente, sob comando de Haddad, pretende manter este rumo da economia, o destino é um desastre anunciado, como nós vimos na Turquia, cujo presidente trocou o presidente do Banco Central, forçou a baixa da taxa de juros e a inflação disparou. Está anunciado esse aumento do preço do petróleo para vigorar por 4 meses. No entanto, se não for prorrogado, eles vão reonerar 100% o imposto da CID e PIS/COFINS sobre combustíveis para recuperar o nível de caixa para sustentar os gastos irresponsáveis deste governo. Por outra via, ao taxarem as commodities brutas, o petróleo bruto, sinaliza que pode também imitar a Argentina na taxação de outras commodities, como principalmente as commodities do agro brasileiro, que é o mais competitivo do mundo e é a locomotiva da economia brasileira. Como eu disse, Lula está contratando uma crise econômica logo adiante e a oposição terá que saber aproveitar essa oportunidade. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, especialmente no Rumble, Dextra Jornalismo by Paulo Moura, canal igual a este aqui. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está terminando, pinga seu Pix mensal aí. Março está começando, a receita do canal caiu abruptamente depois da eleição e depois do 8 de janeiro, e a sua contribuição mensal que garante o trabalho que eu já faço aqui há mais de 2 anos, defendendo ideias liberais, valores conservadores, um Brasil livre, próspero, em ordem e progresso. Amanhã tem mais. É possível prever o futuro? A curiosidade do ser humano por antecipar o futuro acompanha a humanidade desde o princípio dos tempos. Magos, videntes, cartomantes, bruxos eram consultados por aqueles que queriam saber ou querem saber o futuro. E na política, é possível prever o futuro? Sim. Mas não é recorrendo a magos, cartomantes e videntes, e sim aos fundamentos da ciência política. Eu garanto a você que se você conhecer os fundamentos da teoria, dos conceitos, das categorias que a ciência política entrega aos analistas políticos profissionais, você vai entender o verdadeiro jogo do poder que é jogado abaixo do tabuleiro das aparências e será capaz de antecipar o futuro com base na observação dos acontecimentos presentes. É assim que fazem os políticos profissionais, os analistas profissionais, os cientistas políticos e os estrategistas políticos e de comunicação. Se você está interessado, você não pode perder o curso de Fundamentos de Ciência Política e Marketing Político Digital que eu vou oferecer
a partir de abril. Eu sou o jornalista e cientista político Paulo Moura, do canal Dextra do YouTube. Se você ficou interessado, inscreva-se em www.dextracursos.com.br para receber as informações sobre o curso que ofereceremos a partir de abril.